1º de agosto de 2013. Corinthians encerra o jejum de gols, faz 2-0 no Grêmio e fica a 4 pontos do G4. E com essa vitória, Corinthians vai a 14 pontos na tabela de classificação e não tem mais o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Gol aos 47 minutos do segundo tempo tira a vitória da Portuguesa na estreia do técnico Guto Ferreira. Cada vez mais embalado e na liderança da Série B, o Palmeiras se prepara para mais uma vitória amanhã contra o Bragantino no Pacaembu. E tem mais gols da rodada. O Flamengo perde e entra na zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro cai no Horto e dá adeus a uma invencibilidade de 38 jogos. E ainda, amanhã tem a festa de Neymar, desta vez em Barcelona e contra o Santos. Vem que vem, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá, muito boa noite a você que acompanha o Gazeta Esportiva. Muito bem, o Corinthians venceu o Grêmio por 2-0, chegou à 8ª colocação no campeonato e está a 4 pontinhos do G4. Confira. Ô Tite, o torcedor quer mudança. Ô Tite, tem que melhorar. Ô Tite, melhora o time aí. É que o torcedor tá mal acostumado. Nos últimos anos o time ganhou tudo que disputou. Agora no Campeonato Brasileiro a pontaria tá precisando ser acertada. Lá no campo a mira tá difícil de acertar. Nesse Campeonato Brasileiro, antes do jogo contra o Grêmio, foram apenas 6 gols marcados. O pior ataque do Campeonato Brasileiro. Quem não tá gostando nada dessa situação é a torcida corintiana. Agora tá na hora de mexer, não. O pessoal aprendeu como o Corinthians joga. Então. Eu acho que sim. Tá muito manjado. Os atacantes estão marcando muito, voltando demais. Deixa os caras lá pra frente, que os caras não tá tendo pique pra ir pro ataque, pô. Solta mais, Tite. Vamos pra cima. Infelizmente a bola não tá entrando, mas sabemos que estamos jogando bem, só falta fazer o gol. Se Deus quiser hoje, tentar sair com os 3 pontos que tem de casa e tenho certeza que vai sair os gols e não vamos tomar. E dá pra saber o que precisa mudar. O torcedor tem na ponta da língua. Tem que colocar o Pato e o Guerreiro, pronto, tá bom. Acho que o ataque do Corinthians é esse, e o Sheik sai. Sheik sai, Sheik. Romarinho tem que ser reserva, porque ele corre muito e quando tiver faltando uns 25 minutos, ele cansa, aí vai pegar um time cansado, é a hora dele. Tem que inovar o time. O time tá muito parado, pô. Tem que inovar, vamos Tite, mete nesse time, Tite! Corinthians! Nem Alexandre Pato, segundo maior artilheiro do time na temporada, escapou. O Pato só quer fazer festa com a Berlusconi e não vem jogar bola aqui. Tem que vir no Pacaembu e fazer gol pra Fiel aqui, mano. Mesmo chateado, o apoio ao time nunca falha, porque... Vai Corinthians, né? Por isso, quando a bola rolou, foi a fé que falou mais alto. Um beijo na medalhinha da sorte. Aplausos, batida no peito, para incentivar o time. Aí o nervoso começou a ficar evidente. Uma coçadinha na cabeça para esbravejar. Até o vendedor de sorvete parou de trabalhar para ver o timão. Como o gol de Emerson Sheik, que acertou a pontaria e agitou a galera. No segundo tempo, a vibração foi pelo gol de Alexandre Pato. Ou melhor, o juizão deu para o Paulo André. E o torcedor corintiano pode respirar aliviado e voltar para casa com uma vitória. Pronto! Corinthians precisando pontuar no Brasileirão, recebe o Grêmio Tricolor Gaúcho. Olhou para a área, fez o passe, Guilherme, Romarinho, pegou de volta na tabela. Guilherme foi, a bola ficou, chutou, Guerreiro, pega a Dida. Cai para o ataque do Corinthians com Danilo pela esquerda, levou o Romarinho, pegou, deixou, olha o gol, defende Dida, voltou, Sheik.
de Danilo para Guerreiro. Foi um espetáculo, tiro forte do comandante. Dida não teve como segurar. Toque alto, longo, bonito de Emerson para Romarinho. Ficou no mano a mano. Tentou sair do Tele. Danilo pegou de esquerda. Romarinho, um tiro que passa a 38 centímetros. Lá vai Elano, atenção. Olha o momento do levantamento da hora. Cássio, a bola bate no travessão. Pega a travessão. Dá sobra para Danilo. Arma o contra-ataque, lá vai Guerreiro. Vai Guerreiro. Encara a marcação do Erley. Saiu, entrou na área. Guerreiro. 57 centímetros para fora. Danilo empurra para Guerreiro, passou, saiu da marcação, bolão para Guerreiro outra vez. Quem sabe agora? Guerreiro, que é isso aí? Opa, coisinha feia. Olha a chance, parar, passou, Elano tocou no meio, Denilson Costa. De novo, a retomada é do lateral esquerdo, atirou Cássio. Renato Augusto bate o escanteio. Pato aparece, é gol! Gol do Corinthians! Foi de Paulo André. Quando o Pato encostou na bola, ela já estava dentro do gol. 35 segundo tempo. Paulo André, Timão 2, Grêmio 0. O árbitro está apitando, está autorizando. Tá com pressa, partiu Guilherme, forte, defendida. Douglas, jogou no meio, vem Renato Augusto, vem trazendo, enfio na área. Olha aí, atenção, Pato. Desvia, meio estranho, Dida na parada, quase pensando até que ela fosse entrar. Ela foi passada aqui pela esquerda para Igor e o árbitro apita o fim do jogo. Final da partida no estádio do Pacaembu. Foi complicadinho, foi jogo difícil, mas deu Timão 2-0 sobre o Grêmio. Com a vitória por 2-0 na noite desta quarta-feira, aqui no estádio do Pacaembu, o Corinthians sobe na tabela. Vai a 14 pontos conquistados. E agora não tem mais o pior ataque da competição, com 8 gols anotados. Tu vê como uma vitória, ela já modifica toda a ótica. E eu terminei. Qualquer equipe que faça uma dupla de vitórias, faz assim, pum. Nós sabíamos, e ele era um jogo emblemático por isso, impressionante por isso, o clássico, a importância do jogo, de jogar bem e vencer, porque nos ia remeter a um G8, ia dar um respiro. Foi o que aconteceu. O Grêmio quer ganhar, os adversários também querem. Então é sempre muito difícil você enfrentar a equipe do Corinthians aqui em São Paulo. Infelizmente nós tivemos o problema do Zé Roberto logo no início do jogo. Ele é um jogador importante no nosso esquema, que segura, pensa, faz o time jogar. Perdemos o Zé, uma peça importante, como já falei, mas faz parte. O Grêmio não vai ganhar todos os jogos. Então, aquilo que eu falei, todo mundo tem seus objetivos no campeonato. O Grêmio tem, os adversários também têm. Viemos a São Paulo em busca do bom resultado. Infelizmente, a gente não conseguiu. O árbitro da partida, Alício Pena Júnior, chegou a dar o segundo gol do Corinthians para Alexandre Pato. Mas depois, nos vestiários, deu para Paulo André, zagueiro corintiano. O gol foi teu do Pato? Eu não sei ainda. Estou procurando o juiz aí para conversar com ele e pedir o gol. Mas o importante é a vitória. Se ele der um pro Pato e um pro Sheik, tá bom. O ataque tá precisando. E a gente continua fazendo nosso trabalho lá atrás, que tá sendo bem feito. O juiz deu o gol pro Paulo André, né? Infelizmente. Pois é, eu tive meus 10 segundos ali de felicidade, mas fico feliz. Posso falar que ele mereceu, foi todo dele, então depois eu fiquei sabendo, mas estou feliz por ele. Ele merece, então eu só tive a oportunidade de tocar dela dentro do gol. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Ele toca com a coxa já dentro do gol. E eu fiquei na dúvida se ele não havia tocado a cabeça na bola antes ainda dela cruzar a linha do gol. E aí, por um ângulo, parecia que tinha tocado a cabeça na bola, por outro ângulo, não.
mas a arbitragem depois, revendo o lance, deu o gol a quem de direito, ao Paulo André. Já é tão difícil para um zagueiro marcar um gol. E aí, quando ele marca, vem o árbitro e dá para o atacante. Aí já é demais, né? Acaba fazendo justiça. Eu vou ouvir o Godoy sobre isso. Antes de falar sobre o Corinthians, conseguiu vencer no Pacaembu. Estava difícil de conseguir uma vitória. Deixou de ser o pior ataque do campeonato. Não jogou tão bem assim, mas ganha moral e ganha condições de brigar pelas primeiras posições. A diferença para o líder, Curitiba, não é tão grande. Dá para tirar. Mas o Corinthians ainda precisa jogar um pouco mais. O que serve de alento, Godoy, é o elenco corintiano, sabe? O Tite olha para o banco, tem Renato Augusto, tem Alexandre Pato. Poxa. Tem tudo isso. Tem Douglas. Tem, mas não jogam nada, não estão jogando nada. Tá uma baba esse time aí. Dá boa noite primeiro? Tá, boa noite. Você tá mal-humorado hoje, tá? Você vai distribuindo amarelo logo na cara? Sabe o que é? Sabe que é? Vem de metrô, esse horário, você entendeu? Transporte coletivo. A gente fica revoltado, você entendeu? Porque pobre não fica nervoso. Pobre fica revoltado. Você entendeu? Quem é que fica nervoso? Mas esse time não tá jogando nada. Não está jogando nada. Para desespero do Pascoal, que o Pascoal foi no estádio ontem, ficou de joelho lá, tá com o joelho inchado, tanto que ele ficou de joelho lá. Precisou fazer um gol impedido e o outro gol contra. Portanto, não está jogando nada. Não está jogando nada. Ele conseguiu ser destaque. Antes do jogo ontem, o Corinthians era o melhor. Em 2 itens o Corinthians era o melhor. Era a melhor defesa e o melhor pior ataque. Portanto, para quem teve e tem o status e os títulos conquistados como o Corinthians, tem que jogar mais, porque esse time do Grêmio é muito ruim, certo? Então tem que jogar mais, tem que produzir mais e tem que fazer mais. Tá fazendo muito pouco. Para ganhar de 2-0 do Grêmio é muito pouco pelo time do Corinthians, pelo banco que tem. O seu Pato já está reivindicando. Reivindicando o quê, Pato? Quando você entra jogando, você não joga nada. Então você é jogador de jogar 20 minutos, 25 minutos e assim mesmo tá pipocando. Na frente do Dida você não conseguiu fazer o gol, pipocou. O Guerreiro bambiou as pernas. É um guerreiro bambo, certo? Para não falar bambi. É um guerreiro que tá bambiando só. Então tá muito pouco pelo que o Corinthians é, pelo plantel que tem, pelo grupo de jogadores que tem, pelo técnico que tem. Não tá jogando nada, tá bom? E você, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net, que é sobre a polêmica, né, que vive dividindo opiniões. A pergunta é a seguinte: você acha que o Alexandre Pato deve ser titular do Corinthians? Sim ou não? Acesse, vote. O resultado sai no fim do programa de hoje, Celso. Bom, bola para ser titular, ele tem. Futebol para ser titular, ele ainda não apresentou. Se ele estivesse no banco, entrando e fazendo os gols, o Godoy foi muito feliz numa questão. Ele tem perdido gols, que normalmente ele não perde. Então, quando ele calibrar a pontaria, ele vai fazer jus ao time titular. Mas, por enquanto, tá bom assim. Isso daí é falta de treinar mais, especificamente, finalização, né? É treinar mais, se dedicar mais ao treinamento. Então, o meu voto vai acompanhado do voto do pessoal lá da ZN, lá de Arujá. O Edson Cabral, o Paulo, irmão dele, o Rafael, o Anderson, o André, o Cabeção, todos corintianos que acham que o Pato tem que continuar sendo reserva, porque quando ele entra jogando, precisa da ajuda daquele zagueirão lá do Bahia, que jogou de sócio com ele, Bahia e Corinthians, lembra? Fez 2 gols porque o zagueirão entregou ouro. Porque se não entrega o ouro, dividiu o bicho com o rapaz lá, porque senão também não tinha feito nada. Porque quando ele entra jogando, é um marrecão. Ainda bem que o senhor não está pitando mais. E se eu fosse apitar um jogo hoje, com 5 minutos o senhor já tinha amarelado os 2 times. Do jeito que o senhor está hoje, é melhor. Eu falaria pro Pato: Pato, você é um marreco. É um marreco. É um marreco. Essa tua bolinha é bolinha de marreco. E o que precisa melhorar para virar um pato. Pato. Tá, e o que mais o senhor tem para falar pra gente agora? Nem mesmo a estreia do técnico Guto Ferreira foi suficiente para fazer a Portuguesa reagir. Um gol de Elton para o Criciúma aos 47 minutos do segundo tempo tirou a vitória da Lusa e deixou a equipe com a segunda pior campanha do Brasileirão. Veja como foi o jogo com a reportagem de Adriano Dolfi. 1.244 pagantes para a estreia de Guto Ferreira no comando técnico.
Para a Portuguesa, o duelo contra o Criciúma seria a chance de conquistar a segunda vitória e sair da lanterna do Brasileirão. Na primeira etapa, domínio do Tigre catarinense. Aos 22, Marlon chutou do meio da rua e quase surpreendeu o goleiro Lauro. Aos 32, Wellington Paulista chutou, mas a bola desviou na zaga. 3 minutos depois, Correia bateu falta no primeiro lance de perigo do rubro-verde. Aos 38, o goleiro Lauro errou o passe e no cruzamento Cassiano quase fez de cabeça para o Criciúma, que pressionou até o intervalo. Guto Ferreira tirou o apagado canhete e colocou o Jean Mota. A Lusa melhorou e chegou ao gol com Bruno Henrique no cantinho. Pressão do Criciúma, gols perdidos, faltando 30 segundos, o castigo. Moisés e Lauro não se entenderam e Elton aproveitou. Eu não costumo dizer assim que foi um castigo ou foi injusto. Foi justo porque eles fizeram o gol, né? Da mesma maneira que foi justo o nosso gol. Cabe a nós sentarmos, analisarmos o que nós erramos, o que nós acertamos, valorizar o que nós acertamos, procurar corrigir o que nós erramos e tentar fazer melhor. Depois do jogo, a torcida também protestou contra a diretoria e alguns jogadores. A minha fala é um pedido de crédito, só isso, que ele jogue com a equipe. Ele não está errado não, ele tem todo o direito, é um pedido de crédito. Esse crédito pode ser curto, pode ser grande, mas longo, mas que dê esse crédito para nos ajudar a sair da situação. Que venha e jogue junto. O Português está precisando de um goleiro, né, vô? Ô, Lauro, 1-0, última bola do jogo, meu filho. Dá um soco nessa bola, arranca a cabeça do povo, joga lá na marginal do Tietê, Laurão. Ô, você é experiente, caramba, mas gosta de entregar o ouro a hora que menos pode entregar, Lauro. Pô, você com as mãos, parece braço de chumbo, cara. Ah, tira essa bola da área. Hein, Lauro? Pô, Portuguesa, Guto, vamos pôr essa goleiraiada pra treinar, porque só pega na volta aí essa goleiraiada, viu? Goleiraiada, leite condensado. Bateu, tomou. Mais 4 jogos. Fala. Então tá, né? A Portuguesa segue aí correndo sério risco de rebaixamento. E vai ser muito difícil para a Luz escapar. Para a Luz, para o São Paulo, para o Flamengo. Aliás, o Paulo Autori falou sobre isso, inclusive hoje. São Paulo que perdeu mais uma, mas isso é assunto para daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva. Guarda aí que a gente já vai falar sobre isso. Mais 4 jogos deram sequência à 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vanderlei Luxemburgo estreou com vitória no Maracanã. O Atlético Mineiro caiu no Horto e deu adeus a uma invencibilidade de 38 jogos no Estádio Independência. O Flamengo perdeu do Bahia e entrou na zona de rebaixamento. E o Coritiba goleou e assumiu a liderança da competição. Veja os gols. Na estreia de Vanderlei Luxemburgo no comando do Fluminense, o tricolor carioca levou a melhor sobre o Cruzeiro. Fred marcou o único gol do jogo. Fluminense 1, Cruzeiro 0. No Horto, o Atlético Mineiro recebeu o Atlético Paranaense e saiu na frente com o Bernard. Mas Everton empatou a partida aos 40. E Ederson quebrou a invencibilidade do Galo no Estádio Independência. Atlético Mineiro 1, Atlético Paranaense 2. Curitiba e Ponte Preta. A Macaca saiu na frente com Willian aos 3 minutos de jogo. Aos 23, Lincoln deixou tudo igual, 1-1. Robinho virou o jogo para o Coxa, 2-1. Baraca, no comecinho do segundo tempo, empatou a partida, tudo igual, 2-2. Willian virou para a Ponte Preta, 3-2. Mas aí Alex, de falta, deixou tudo igual de novo, 3-3. Lincoln marcou o quarto do Curitiba, aos 13 minutos do segundo tempo, 4-3. E Robinho definiu o placar no finalzinho da partida. Curitiba líder 5, Ponte Preta 3. Bahia e Flamengo. Fernandão abriu o placar aos 28 minutos, 1-0 Bahia.
Ainda na primeira etapa, o Alisson ampliou o Bahia 2-0. E Marquinhos Gabriel, no segundo tempo, aos 31 minutos, definiu o placar. Bahia 3, Flamengo 0. Conversando com o Godoy, falávamos agora há pouco sobre a queda para a segunda divisão ou o risco que corre a Portuguesa, por exemplo. Tem muito campeonato ainda pela frente, tem muita bola para rolar, tem muitas rodadas, mas alguns candidatos, Godoy, aí quero ver se você concorda comigo, estão sendo cada vez mais solidificados. A gente falou da Portuguesa, comentou do São Paulo, que jogou amistosamente hoje, e assim como ontem não jogou nada, a Anitta ontem viu o São Paulo jogando, mas não bem, muito mal. Hoje foi um desastre de novo. O Flamengo, apesar da presença do Mano Menezes, vem flertando com a segunda divisão nos últimos anos, ganhou, é verdade, em 2009, mas ainda assim não tem uma estrutura à altura da tradição e do seu poderio em termos de torcida, também corre risco. E até o Atlético Mineiro está patinando. Caiu aquela estrondosa invencibilidade no estádio Independência. Aquela história do caiu no horto, está morto, já era. 38 jogos. Perdendo ontem. E lembra muito o Palmeiras, né? O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e caiu. O Atlético Mineiro campeão da Libertadores, mas se não... Você coloca o Atlético também nesse bolo? Ué, como não? Os rebaixáveis? Como não? Tem que colocar sim. Que, lembra do Fluminense do Renato Gaúcho? Foi finalista com a LDU e escapou do rebaixamento, se não falha em memória, na última rodada. Então, eu quero fazer uma observação aí, ó. No jogo do Fluminense, no finzinho do primeiro tempo, o Fábio defendeu um pênalti cobrado pelo Fred. Aí o repórter foi entrevistar ele e falou em Deus. Mas falou tanto em Deus que dava a impressão que o Fred só tinha parte com o capeta. Deus não gosta de jogo. Sabe por quê? Porque se ele beneficiar um, ele prejudica o outro. Fiel também a Deus. De quem que o Fábio tomou o gol e perdeu o jogo no segundo tempo? Frederico Guedes. Do Fred. Então, no segundo tempo, o Fred rezou mais do que o Fábio, foi lá e fez o gol. Então, não vamos misturar Deus, não. Deus tem coisa muito mais importante para cuidar do que ficar cuidando de marmanjo jogando bola. Fábio? Sabe? O Flamengo teve um gol impedido, tomou um gol, o segundo gol do Bahia, impedimento, que o árbitro Heber Lopes resolveu assumir para ele a responsabilidade. O Bandeira está lá com a bandeira erguida, era só marcar o impedimento. No primeiro lance, impedimento do Rafael Donato. Aí o Heber Lopes foi lá e, vamos Bahia, ajudou o Bahia com o segundo gol impedido. E Curitiba e Ponte Preta, será que o Alex não tem jeito de editar um vídeo e dar pro Ganso, pelo menos o Ganso acertar uma cobrancinha de falta, né? Você vê o Alex o que fez. E esse goleirão da Ponte aí, o Roberto também, outro goleiro leite condensado, hein? Bateu, tomou, hein, Flávio Prado? Goleirão aí só pega na volta, pega na ida. Pelo menos duas que ele pegasse na ida, a Ponte Preta tinha ganho o jogo, viu? Obrigado. Tá inspiradíssimo hoje. Não, ontem eu fiquei assistindo o jogo, eu fiquei assistindo. Não é mais o metrô agora. Vou falar uma coisa pra você. Não é mais o metrô. Ontem eu assisti mais jogo do que missa do Papa enquanto o Papa estava aqui. Ontem eu assisti mais jogo do que missa do Papa. Portanto, eu tô canonizado. Canonizado. Já pagou seus pecados. E precisa extravasar. Tá certo. Que eu faço? Muita ruindade. A gente deixa. Pode distribuir os seus amarelos aí. Que é isso, cara. Aí você fala com o Fred, né? Já que ele tá do outro lado. Não, mas o cara lá... porque Deus tinha que colocar o Fred de novo na conversa. Lógico, Celso. Você não fala do seu Mogi? Então eu falo do Fred. Vá. Mas o Fred está para você como o Mogi está para o Celso? Vem, Maria. Tchau, amanhã eu volto. Vamos falar do Pelézinho? Querido Pelé. Pelé está em Nova York, nos Estados Unidos, onde participou de um evento com cerca de 50 crianças que praticam o soccer, como eles chamam lá, o futebol, né? O atleta do século encerrou a carreira em solo americano quando atuou com o Cosmos e foi o precursor do esporte na terra do Tio Sam.
O evento foi patrocinado por uma rede de lanchonetes que Pelé é o novo garoto propaganda e teve a presença de diversas crianças que participam de uma clínica de futebol do New York Cosmos, clube onde o rei encerrou a carreira. Discursando em duas línguas, inglês e espanhol, o pioneiro do futebol nos Estados Unidos foi muito atencioso com os jovens e demonstrou imensa felicidade pelo sucesso do esporte naquele país e o recente retorno do Cosmos às atividades, clube ao qual é presidente de honra. Achei que viria aqui apenas para trabalhar com as crianças. Fiquei muito surpreso mesmo com o sucesso do Cosmos. Estou feliz em ver que o futebol nos Estados Unidos está no mesmo nível que os outros esportes, porque eu comecei isso. Pelé também demonstrou otimismo em relação à seleção brasileira. E depois que o Brasil teve uma grande vitória contra a melhor equipe do mundo, que hoje é a Espanha, acredito que teremos grandes chances, sim, de chegar à Copa e sermos campeões. O rei do futebol evitou comparações com o atual time canarinho e os do passado, quando ele era o camisa 10. É difícil fazer uma comparação. Essa é uma nova seleção e estão jogando juntos há um mês. Os times dos anos 50 e 70 jogavam juntos há pelo menos 4 anos. Todos sabiam um do outro. Espero que o Brasil chegue lá. E amanhã tem Barcelona e Santos na estreia de Neymar entre os titulares do clube catalão. Dos dois lados, a ansiedade é grande para o encontro do astro com os ex-companheiros. O clima antes do jogo é tão amistoso que o Peixe está treinando para o duelo na casa do adversário, no CT do Barcelona. Mas quando a bola rolar, a amizade vai ficar só fora de campo. Um jogo especial para estar enfrentando um companheiro de muitos anos, que fez muito pelo Santos, mas amigos, negócios à parte, quando entrar lá dentro de campo, nós vamos tentar representar o melhor possível a camisa do Santos. Tem que entrar em campo, tentar fazer o melhor. Ele tem jogadores com muita qualidade, tem o melhor do mundo, o Ney chegando também, então a gente tem que vir aqui, trabalhar o jogo, tentando fazer o melhor. E aproveitar a oportunidade, eu acho que jogar uma partida como o Barcelona aqui no Camp Nou, a gente tem que aproveitar. Agora, do outro lado, Neymar mostrou que ainda está deslumbrado com o início no clube catalão. Foi isso que eu sonhei quando era pequeno e hoje estou realizando. Então, cada hora que eu piso no vestiário, olha para o lado, vê o Messi, olha para o outro, você vê Xavi, vê Iniesta, vê Puyol, Valdez. Então, para mim, acho que é uma realização de um grande sonho. Os torcedores e a imprensa espanhola ainda se perguntam se ele vai conseguir manter o estilo de jogo no futebol europeu. Mas o craque nem pensa em mudar o comportamento em campo. Continuar sendo eu mesmo, né? Mesma forma de jogar. Acho que foi assim que eu consegui conquistar esse sonho. E então acho que não tenho por que mudar. Outra dúvida é sobre a dupla com Messi. O brasileiro não poupou elogios quando falou do melhor do mundo. O Messi é um cara tranquilo, é uma grande pessoa, é meu ídolo. Para mim, é o melhor do mundo. Claro que tenho respeito de todos e espero poder ajudá-lo ainda. E a pressão, hein, Neymar? Tá te incomodando? A pressão tem em qualquer lugar, né? Ainda mais num clube como é o Barcelona, mas acho que a gente não pode pegar essa pressão pra gente. A gente tem que jogar tranquilo, tem que ficar tranquilo, tem que fazer nosso treinamento tranquilo, acho que sem pensar em pressão, mas isso faz parte do futebol. Santos e Barcelona se enfrentam amanhã no Camp Nou. E vai ser muito legal ver Santos e Barcelona novamente em ação, diferentemente daquela final de Mundial de Clubes da FIFA, Neymar jogando pelo Santos, tinha Paulo Henrique Ganso ainda, o Santos campeão da Libertadores, o Barcelona muito forte, como ainda é hoje. Só que agora é um amistoso, torneio de início de pré-temporada, de início de temporada, o Neymar jogando do outro lado, a garotada do Santos tem a chance de mostrar serviço.
mas obviamente o favoritismo é total e restrito do Barcelona. Falando em Barcelona, é lá que acontece o Mundial de Esportes Aquáticos e hoje teve mais medalha para o Brasil, hein? Depois de dominar boa parte dos 200 metros medley, Thiago Pereira acabou perdendo um pouco do ritmo da prova, né? No finalzinho da prova, mas ele garantiu medalha de bronze para o Brasil. Por 1 centésimo, ele não conseguiu a prata conquistada pelo japonês Kozuki Hagino. O ouro ficou com o americano Ryan Lochte. Já na final dos 100 metros livre, Marcelo Chierigini foi o 6º colocado depois de se classificar para a decisão com o terceiro melhor tempo. Mais informações sobre o Mundial de Esportes Aquáticos você encontra no gazetesportiva.net. Celso. Veja agora quais os destaques do Super Esporte dessa sexta-feira. E aí, Anitta, fala, turma ligada no Gazeta Esportiva. Olha só, pessoal, nesta sexta-feira o Super Esporte está pra lá de especial. Vamos mostrar a primeira parte da super entrevista com Oscar Schmidt. E olha, ficou legal demais, viu? Emoção do Mão Santa, que falou da carreira, dos problemas de saúde, do encontro com o Papa Francisco. Além disso, temos o nosso Super Gol da semana, os jogos de São Paulo e Santos na Europa e muito mais. Então, eu espero por vocês amanhã, meio-dia, com o Super Esporte. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente pelo nosso Twitter, @gazesportiva, pelo meu, @Anita Pasques, pelo do Celso, @Celso Cardoso. O Godoy não tem. Eu não tenho e se alguém consegue se passar por mim e você se comunica, é falso. É um tremendo de um babaca que não tem personalidade e fica usando o meu nome, porque eu não tenho essas frescuras não, só no blog aí, um blog, olho na regra, lá... Você está querendo me insinuar que rede social é frescura? Eu não tenho essas frescuras. Isso é modernidade. Eu não tenho essas frescuras. É um novo instrumento de comunicação. Eu não tenho essas frescuras. Você é um tem conservador. Os babacas que se passam por mim. Aí é grave. E outros babacas que ficam se comunicando com esses babacas que passam por mim. Portanto, quem quiser é lá no Olho no Apito, no blog da Gazeta Esportiva. Aproveitando e falando em blog... Não, calma, rapidinho. Não, é que foi tanta bagunça, eu gostaria de continuar. Não, você vai continuar, mas aproveitando, é que além do Twitter, do Facebook, tem o blog também na gazetesportiva.net, ele tem o De Olho no Apito. O que mais? Não, esse é o gazetesportiva.net, ele tem o blog De Olho no Apito e eu tenho o meu Na Cara do Gol, vocês estão sempre convidados para verem as nossas postagens. Tá bom, obrigada, tá, querido? De nada, eu agradeço. Pois não, volte sempre. Então, aí você vai lá no YouTube, youtube.com/A Gazeta Esportiva TV, você pode rever os nossos programas e pode também ir no Facebook. Quem adora Facebook, facebook.com/G Esportiva Net. Feliz aniversário para a Bia, filha do João, que trabalha com a gente, ela tá aqui, faz 9 anos hoje. O Godoy também quer dar um beijo nela, né, Godoy? Um beijo para a Beatriz Moraes de Souza. Mas uma menina linda como ela tinha que ter um defeito, né? Corintiana, olha lá. Maloqueirinha, é tão jovem maloqueirinha. Um abraço pro Luiz Henrique Caseiro, vou almoçar com ele amanhã lá da Ricói. O Tadal e o filho Thiago também lá da Ricói. O Carlos Reis e o Preto lá da CR Construtora, tá bom? Um abração para vocês. E só uma correção, blog do Godoy é Olho no Apito. Sim, e o seu? Não de olho no apito. É só olho. Só olho no apito. Tá. Entendeu? Obrigada. E o meu na cara do gol. Tá ótimo, obrigada. Intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco você vai ver como foi a visita do presidente do Corinthians, Mário Gobi, à ACD. Tem também a reapresentação dos jogadores do Timão, depois da vitória diante do Grêmio. E o líder Palmeiras se prepara para enfrentar o Bragantino amanhã no Pacaembu. Continue com a gente rapidinho, a gente volta já. Fiel à ACD, uma torcida de garra. Essa é a campanha que o Corinthians, junto com a Associação de Assistência à Criança Deficiente, lançaram nesta quinta-feira na sede da entidade no Ibirapuera, em São Paulo. Veja na reportagem do Osmar Garrafa. Eu acho que não é essa matéria, não é verdade? Eu posso estar louca,
Posso ter bebido alguma coisa estragada mais cedo, mas não é isso. Fiel à ACD, vou chamar de novo, tá? Uma torcida de garra. Essa é a campanha que o Corinthians, junto com a Associação de Assistência à Criança Deficiente, lançaram nessa quinta-feira na sede da entidade no Ibirapuera, em São Paulo. Garrafa, mostra aí. Representado pelo presidente Mário Gobi e o lateral Igor, o Corinthians lançou hoje na sede da ACD em São Paulo mais uma campanha de auxílio social. O objetivo é o de convocar a fiel corintiana para contribuir com doações às crianças da ACD. Há muito tempo, o Corinthians dá aquele apoio à ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Nesse ano, tem um telefone exclusivo para esse bando de loucos. Ligar para doar o quanto puder. Anota aí, 3003-1910. Você que é corintiano sabe, é o ano da fundação do clube. Não tem como errar. Essa campanha visa sensibilizar essa fiel torcida tão querida, que vai ajudar mais uma vez a ACD e vai fazer com que a gente possa levar a essas crianças e aos pacientes da ACD a possibilidade de uma ampliação na nossa reabilitação. O que se visa é o projeto Fiel à ACD, uma torcida de garra, chamando, convocando, e eu o faço na pessoa e na condição de presidente do Corinthians, toda a nação corintiana, para no período de 1º a 31 de agosto, fazer uma doação aos deficientes e que aqui tem todo o respaldo que precisam para ter uma condição de vida melhor. Essa campanha para a gente da ACD é super importante, porque toda ajuda é sempre bem-vinda, principalmente agora com o Corinthians, essa parceria, que são mais de 30 milhões de torcedores, então a gente espera bastante melhor aqui, para a gente, com essas doações, a gente possa fazer novas sedes. Ainda na ACD, houve tempo para acompanhar as crianças durante o tratamento na área de fisioterapia. E a estrutura aqui é muito boa como foi mostrada para a gente. E por essas doações dá para melhorar mais ainda, para essas pessoas terem qualidade, e o apoio da família é super importante na recuperação e no acompanhamento dessas pessoas. Após o evento, o presidente Mário Gobi falou sobre vários temas, dentre eles a possibilidade da equipe voltar a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Acho que o campeonato está muito no começo, está muito longo, tem muita coisa pela frente ainda. É prematuro falar qualquer coisa. O que a gente tem que fazer é somar pontos, e isso que nós estamos começando. E voltamos a falar do Corinthians, vitória diante do Grêmio, fim do jejum de gols e cada vez mais perto do G4. Com motivo de sobra para comemorar, como o Pascoal está fazendo aqui agora, os jogadores se reapresentaram essa tarde no CT Joaquim Grava. As notícias do Timão com Felipe Esboril. Nada como vencer depois de 3 jogos. O clima fica diferente, aquele peso nas costas vai embora e tudo volta a ser como antes. Principalmente para o pessoal do ataque, que tinha os piores números do campeonato e agora não tem mais. Já quem atua atrás, a defesa está um pouco mais tranquilo. O time só levou 5 gols em 10 rodadas, a melhor defesa da competição. O pessoal lá da frente também tem ajudado bastante. Todos os jogos o pessoal está voltando lá atrás, lá na linha de defesa para marcar, então isso está facilitando o nosso trabalho lá atrás, mas o grupo aqui, todo mundo trabalha no dia a dia para poder estar sempre fazendo o melhor. O técnico Tite gostou do desempenho da equipe ontem e agora vai projetando o time para o final de semana, quando o Corinthians terá o Criciúma pela frente fora de casa. Para esse jogo, a novidade será na lateral esquerda, com o retorno de Fábio Santos, que cumpriu suspensão contra o Grêmio. Sobre a renovação de contrato do zagueiro Chicão, ainda continua tudo indefinido. O vínculo dele com o Corinthians termina no final desta temporada. E ainda ontem, após a vitória contra o Grêmio no Pacaembu, ele afirmou que gostaria de ficar. E a comissão técnica quer a permanência dele por aqui. O técnico quer que permaneça, o técnico ele não é dono do Corinthians, mas ele é uma parte integrante. Eu tenho contrato até o final do ano e eu quero contar com eles até o final do ano. Tenho objetivos pessoais para atingir, tenho 247 jogos no clube, 42 gols, e a gente está conversando, não tem nada definido ainda.
Como eu falei, eu tenho um contrato com o clube e pretendo cumprir. Até o zagueiro Gil, um dos principais responsáveis pela ida de Chicão para o banco, não sabe o que vai acontecer. É difícil de falar, né? A gente não sabe o que está se passando aí, mas pela história que ele tem no clube aí, pela identificação que ele tem, a gente fica meio em cima do muro aí, sem saber o que falar. A questão do Chicão. O Chicão, eu acho um bom jogador e importante para o Corinthians. Viveu um momento melhor, é verdade. Foi capitão da equipe por tanto tempo, depois perdeu espaço. Hoje você tem o Gil, que é jogador de nível de seleção brasileira. Foi contratado com um pouco, sabe, sem muito alarde, falava-se muito no Dedé. O Gil chegou e tomou conta do recado. É jogador de nível de seleção brasileira. Tem o Paulo André, tem o Kleber, que acabou de chegar e, segundo consta, bom zagueiro, também deve ganhar a condição de titular no decorrer do tempo. E aí o Chicão perdeu espaço. Ainda assim, é importante você ter um jogador com essa experiência e com esse nível técnico no elenco, ô Godoy. Por quê? Machuca, de repente, numa rodada o Gil, o Paulo André, você precisa de um jogador experiente, você precisa de um jogador rodado. Se ele estivesse tecnicamente defasado, chegando atrasado nas bolas, não fosse mais o mesmo, comprometesse, até justifica uma pressa em dispensar o jogador. Não me parece o caso. Então, mantê-lo, né, no clube até o término do contrato, eu acho que é um acerto que o Corinthians faz. E o seu pensamento é idêntico com o do Mussarela, do Célio Ferré, corintianos lá de Rio Preto, do Altair Pacote, o Bitar, corintianos lá de Mirassol, do Almeida. Por quê? Você tendo um jogador com a qualidade que tem o Chicão, mesmo no banco, o Paulo André e o Gil não vacilam. Vejam bem o que jogaram os dois ontem contra o Grêmio. E o condicionamento físico desses dois, do Gil, do Paulo André e do Ralf. Se os atacantes aí, que perdem gol pra caramba, falta de perna, tivessem o mesmo condicionamento que esses três jogadores têm, e o Chicão joga de volante também. É um baita do jogador, tem mais gols aí na história recente, ou na história toda aí do Corinthians, uma quantidade elevada de jogos, deve continuar até o fim do ano. A não ser que o Corinthians receba uma proposta muito vantajosa para liberá-lo. Mas uma equipe que tem jogadores com estas qualidades, ninguém se acomoda. Líder da Série B com o melhor ataque e a defesa menos vazada da competição, o Palmeiras se prepara para mais uma vitória amanhã contra o Bragantino no Pacaembu. Da Academia de Futebol, Adriano Dolfi tem as informações do Verdão. É o melhor time da Série B, com o melhor ataque e a defesa menos vazada. Os números são prova da ótima fase do Palmeiras. Outra boa notícia é que Gilson Kleina poderá repetir praticamente a mesma equipe para o duelo desta sexta contra o Bragantino, às 7h30 da noite no Pacaembu. Eu disse praticamente porque o Valdívia, que ficou no banco contra o Icasa e entrou durante o jogo, deve voltar ao time. Mas agora há pouco aconteceu um imprevisto aqui na Academia de Futebol, que pode tirar da partida um dos importantes jogadores do elenco. Numa brincadeira entre os goleiros, Fernando Praz e Rafael Alemão se chocaram e os dois atletas torceram o tornozelo. Com muitas dores, ambos deixaram o treinamento, para a preocupação do doutor Otávio Vilhena. Entorse de tornozelo. Foi entorse mesmo? É, todos os dois. Todos os dois jogadores. Os dois jogadores? É. Foram juntos. E foi alguma coisa mais grave? Dá pra... Não parece. Não parece, mas agora... Repouso, gelo, anti-inflamatório e observar. Não está descartado, ele está fora do jogo? Não, ainda está... Vai esperar até amanhã? Esperar até amanhã, pelo menos. Então, fala. Bom, fala, Godoy. Ligou aqui, é o seguinte, o mesmo que eu falei de Chicão, Paulo André e Gil, serve para o Palmeiras também. Você viu agora que deu uma reforçada no elenco,
com jogadores de qualidade, saiu todo mundo do DM, está todo mundo em condições de jogar, todo mundo bem condicionado, é cheio de opções para o técnico Gilson Kleina. Portanto, é isso que tem que ter, um grupo forte, com qualidade, para que o titular não se acomode. Morra de inveja, Camilinho Cristófaro, porque todos os times de São Paulo estão bem, só o teu São Paulo que está uma baba. E uma gestão que também cria um ambiente favorável, né? Que é a nova gestão do Palmeiras, profissional como deve ser. Do jeito que estão as coisas caminhando para o Palmeiras, nem se o Fernando Praz não puder jogar, não vai fazer falta. Porque os que estão lá, Rafael Alemão e o Bruno, estão treinando muito também para quando tiver que substituir o Fernando, não façam feio. Né, Brunão? Posso chamar o São Paulo? Deve. Tá. Obrigada, Celso. Obrigada, viu? O São Paulo perdeu mais uma. Dessa vez, a derrota foi para o Milan por 1-0 na decisão do terceiro lugar da Copa Audi na Allianz Arena em Munique. Com um time bem diferente daquele que perdeu ontem para o Bayern, o tricolor entrou em campo com uma equipe recheada de reservas e completou 14 jogos sem vitória. O gol do time rossoneiro foi marcado por Kingsley Boateng aos 7 do segundo tempo. Agora o São Paulo se prepara para jogar contra o Benfica, sábado, em Lisboa, pela Copa Eusébio. A gente estava na expectativa também, de repente, mostrar o gol dos gols do Bayern, campeão. Venceu o Manchester City por 2-1, de virada. Mas vamos falar do São Paulo, né? Esses gols a gente vai ficar devendo para você, então vamos falar do São Paulo. O São Paulo, ele atinge números, Godoy, assustadores. Parafraseando o ex-presidente, nunca antes na história desse país a gente viu o São Paulo tão mal. O São Paulo tem 20 vitórias no ano, considerando campeonatos oficiais, Campeonato Paulista, Libertadores, Recopa, amistosos, e 21 derrotas. São 14 jogos sem vencer e não marca gols há 6 partidas. Tudo bem que o São Paulo hoje entrou com o time reserva, que veja só, o São Paulo chegou faz 2 dias, jogou ontem, jogou hoje, viaja, no sábado tem o Benfica, depois no dia 7 tem o Kashima Antlers no Japão, que também tem uma longa distância, para voltar depois encarar a Portuguesa um dia depois, volta dia 9, encarar a Portuguesa no dia seguinte. Ou seja, o cenário para o São Paulino é o pior possível. Eu me lembro que a gente fez uma enquete aqui, essa viagem para São Paulo ajuda ou atrapalha? A gente está vendo aí, o time vai se cansar ainda mais, o Paulo Autuori não tem tempo de treinar essa equipe e já vai pegar um rabo de foguete, que é a Portuguesa, brigando ali para fugir da zona do rebaixamento. Isso se a Portuguesa não deixasse a zona do rebaixamento antes do São Paulo voltar. Mas a gente sabe que essa excursão é por interesse financeiro, expor o nome, expor a marca São Paulo e pelo que está precisando arrecadar. Tudo bem. Agora, mostrou isso que o que está acontecendo com São Paulo serviu apenas para confirmar que o problema não era técnico, não era o técnico. É técnico, não o técnico. Né? Entra e sai, você viu, entrou o mandou um diretor de futebol. Não virou nada, não virou nada. Por quê? Não adianta você contratar o melhor chefe do mundo se a mistura estiver estragada, meu filho. Não adianta você querer fazer um baita de um arroz maravilhoso, suculento, se a pessoa te der quirela de arroz para você fazer o prato. Não adianta. Então, o que está acontecendo com São Paulo é isso. Não adianta dar quirela de jogador para o Autuori, porque não vai mudar, não vai virar nada. É uma draga só, é candidatíssimo ao rebaixamento e vai perder da Portuguesa. Vamos, Lusa! É a hora da gente reabilitar, hein, Lusa? Godoy, chefe de cozinha. Eu manjo disso daí, sim. Então, eu, para fritar um ovo, é comigo mesmo. Tá bom. Manda ver. Um chefe que capricha na mistura. Semente de galinha, eu frito uma semente de galinha que é sensacional. Vai ser esse nosso jantar hoje para comemorar que amanhã o Celso vai sair de férias. Amanhã eu ainda trabalho. Eu não te verei a semana que vem? Não. Que delícia! Você fala da boca para fora. Vamos para o nosso resultado final da enquete no site gazetesportiva.net. Você acha que o Alexandre Pato deve ser titular da equipe do Corinthians, sim ou não? Sim, 60,8%. A gente fica por aqui, a gente volta amanhã às 6 da tarde. Fica agora com o Jornal da Gazeta.
Boa noite. Tchau, até domingo, mesa redonda. Gazeta Esportiva. Oferecimento Baltec. Super